Olá galera, vamos falar do tema Protocolos Industriais, da disciplina de Sistemas de Transmissão de Dados, ministrada pelo professor Antônio Carlos Duarte. Os seguintes alunos que fizeram o trabalho: Anderson Mestre, Daniel Ferreira, Eloilson Rodrigues, Flamarion Brodó, Pablo Linhares. Ethernet Industrial, Protocolos. O padrão TCP/IP é uma das arquiteturas mais difundidas para a comunicação a longa distância, envolvendo computadores. Assim, tentando uma padronização das redes industrial, adotou-se há alguns anos tal padrão no meio industrial, dando origem às redes Ethernet Industrial. A grande utilidade de seus usos deve-se à necessidade de interligar todos os níveis de cadeia de suprimentos, supply chain, envolvendo um único e exclusivo padrão de rede TCP/IP. A seguir, vamos ver a classificação e divisão dos Field Bus nesse gráfico. Como vocês podem ver, os sensores bus estão em bits, device bus em byte e o Field Bus é em bloco. As características mais padrão do TCP/IP no meio industrial são os protocolos do mercado. Isso acabou não ocorrendo devido à utilização de wireless específicos por parte de fabricantes e também à aplicação específica de cada rede. Interoperabilidade entre os diversos equipamentos dos diferentes fabricantes. Aumento da quantidade de dados trafegados pela rede e diminuição do tempo de ciclo. Robustez dos equipamentos e determinismo da rede. Ethernet Industrial Protocolos. Vários fabricantes criaram seus próprios padrões de redes Ethernet Industrial, cada um diferindo do outro em termos de aplicação ao usuário e na utilização ou não de determinadas camadas do padrão TCP/IP. Alguns deles possuem hardwares dedicados do fabricante, o que os torna pouco competitivos para a aplicação industrial. O Profinet é uma rede padronizada pela Associação Profibus Internacional, como uma das 14 redes de Ethernet Industrial. A norma que regulamenta a Profinet é a IEC 61158-5 e IEC 61158-6, sendo o 10º protocolo incluso nessa norma. Basicamente, há dois tipos de rede Profinet: Profinet IO e Profinet CBA. O Profinet IO é utilizado em aplicações em tempo real, são rápidas. O Profinet CBA é utilizado em aplicações onde o tempo não é crítico, por exemplo, na conversão para a rede Profibus DP. Na tabela a seguir, nota-se pela figura que o Profinet pode ter 3 camadas distribuídas de operação, sendo 2 delas para tempo real e uma para não tempo real. A primeira maneira baseia-se na arquitetura TCP/IP pura, utilizando Ethernet na camada 1 e 2, no IP na camada 3 e no TCP ou UDP na camada 4. Essa arquitetura é chamada de No Real Time, Not Ether, pois seu tempo de processamento aproxima-se dos 100 milissegundos. A grande aplicação nesse tipo de comunicação é de configuração da rede ou na comunicação com o proxy, utilizando o Profinet CBA. A seguir, vemos uma demonstração de como funciona o Profibus, o Profinet, o proxy e o interbus. Profinet, a segunda maneira, baseia-se no chamado Soft Real Time, caracterizando-se por ser um canal que interliga diretamente a camada da Ethernet à aplicação. Com a eliminação de vários níveis de protocolo, há uma redução no comprimento das mensagens transmitidas, necessitando de menos tempo para transmitir os dados na rede. Podem-se utilizar os dois tipos de Profinet, CBA e o IO. Nesse caso, a terceira maneira baseia-se no conceito de Isochronous Real Time, IRT, para aplicação em que o tempo de resposta é crítico e deve ser menor que 1 milissegundo. Uma aplicação
típica desse conceito é o controle de movimento de robôs. Quando o tempo de atuação dos dados deve ser pequeno, utiliza-se o Profinet EOS para esse caso. O Profinet EOS é na realidade uma extensão do protocolo Profibus DP. Ele opera diretamente com os elementos de campo, realizando leituras de sensores, atualizações dos sinais de saída e controle de diagnóstico da rede. A rede Ethernet industrial Profinet EOS descreve um modelo de dispositivo que é baseado em características essenciais do Profibus DP, incluindo canais para cada elemento alocando na rede. As características dos dispositivos de campo são descritas via GSD em uma base XML. O arquivo GSD-ML, GSD em uma base de programação XML, acompanha todos os elementos da rede Profinet EOS e descreve as principais características de cada uma delas. O mesmo deve ser fornecido pelo fabricante do equipamento. Para se conseguir um tempo de resposta utilizando o Profinet EOS na configuração IRT, é necessário um hardware específico que consiga processar as informações nesse tempo. Para o caso do IRT, a Siemens desenvolveu o ERTC400, que é um processador voltado às aplicações em Profinet. A seguir, a gente vê o quadro Profinet. Vemos que ele é em 64 bytes. O Ethernet IP. O Ethernet IP é uma rede de Ethernet industrial padronizada pela ODVA e baseia-se na arquitetura encapsulada do TCP/IP. Enquanto o Profinet possui 3 tipos de comunicação e 2 redes distintas, o Profinet EOS e o Profinet CBA, o Profinet/IP segue exatamente o modelo TCP/IP. Porém, é válido ressaltar que há 2 tipos diferentes de operação. Uma delas é o TCP, utilizando a camada de aplicação definida anteriormente. Outro método é utilizar o UDP, que possui um quadro menor, para transportar os dados até a CIP, uma camada de aplicação específica da ODVA. Na CIP há protocolos específicos para inversores de frequência, posicionadores de válvula, elementos pneumáticos, os IOs, descritos, entre outros. A figura 11 ilustra a divisão de camadas da Ethernet IP. Aqui está a ilustração da Ethernet IP. Nesse quadro a seguir, vamos resumir 2 tipos de comunicações para a rede Ethernet IP. Tipos de transmissão, a gente vê dados I/O, informações, segurança em tempo real. O tipo de mensagem, explícito, não implícito, implícito, descrição e um exemplo. O uso de cada comunicação, TCP ou UDP, depende muito da aplicação do usuário. Assim, as transmissões podem ser explícitas, utilizando o TCP e a camada SIP da ODVA, aplicando na troca de informações entre PLCs e IHMs. Tempo de ciclo geralmente de 100 milissegundos ou maior. Ou para a configuração de elementos da rede a longa distância. Um exemplo seria um set point de um transmissor de pressão. Tais tarefas não são críticas, ou seja, não requerem um baixo tempo de processamento. Já as implícitas utilizam o UDP e a camada SIP da ODVA, aplicando para comunicações entre IOs, tempo de ciclo em torno de 10 milissegundos. Quanto tempo de resposta deve ser menor possível? Essa tarefa deve ser cíclica, requerendo um baixo tempo de processamento. HSE. O HSE também é uma tecnologia aplicada à internet industrial, desenvolvida pela Fieldbus Foundation. A rede HSE suporta todas as funcionalidades das camadas de enlace de dados da específica Fieldbus, possibilitando o sincronismo de uma ligação em cascata entre malhas localizadas entre segmentos,
Fieldbus independentes. Exemplo de aplicação em HSE em uma fábrica em Singapura. O meio físico I3802.3 para redes Ethernet industriais. Para o meio físico, pode ser utilizada a seguinte configuração para qualquer uma das redes Ethernet industriais. A topologia da rede é comumente projetada em estrela, utilizando o mestre como elemento central da rede. Os switches industriais especiais para derivar e interligar os elementos da rede e os módulos de campo, onde são conectados os sensores e atuadores. A seguir na figura você vê bem explicitamente como funciona. Obrigado, galera. Até o próximo vídeo.